Bem-vindo ao treinamento virtual Donaldson. No vídeo de hoje, vamos abordar os conceitos básicos de soluções de filtragem para que você possa entender a linguagem técnica do mundo da filtragem, facilitando assim a leitura e compreensão de catálogos e fichas técnicas. Confira a nossa agenda. Definição do termo micron. Capacidade versus eficiência de um filtro. Definição do termo queda de pressão. Definição da norma ISO 4406 para classificação de limpeza dos fluidos. Definição do termo de eficiência razão beta. Definição do termo micron. No mundo da filtragem, trabalhamos com partículas muito pequenas, algumas com dimensões microscópicas, e por isso utilizamos o micron, que é uma unidade de medida para dimensões microscópicas. O micron é a milésima parte de 1 milímetro. Para ter uma noção de tamanho, vamos analisar esta ilustração que demonstrará proporcionalmente as dimensões das partículas. 100 micras. O melhor exemplo de uma partícula de aproximadamente 100 micras é o grão de sal. 70 micras. Seria aproximadamente a espessura de um fio de cabelo. 40 micras. Uma partícula de pólen. O pólen pode ser observado num ambiente escuro, com uma fresta da janela aberta. 25 micras. O tamanho de um glóbulo branco de sangue. 10 micras. Uma partícula de pó de talco. 2 micras. O tamanho de uma bactéria. Visão versus tamanho da partícula. Nesta parte do vídeo, veremos quais são as partículas visíveis a olho nu e quais são as de dimensões microscópicas, ou seja, invisíveis a olho nu. Um grão de sal, cabelo humano e pólen, que mencionamos, são exemplos de partículas que conseguimos visualizar a olho nu. As que nós não enxergamos são as mais preocupantes e mais desafiadoras para o mundo da filtragem. Estas são as que chamamos de inimigo invisível. Uma partícula do tamanho de um glóbulo branco é invisível e tem 25 micras. O pó de talco possui 10 micras e glóbulo vermelho apenas 8 micras. A primeira definição que nós vamos abordar é capacidade. A capacidade do filtro é a quantidade de partículas que essa mídia vai conseguir acumular. Capacidade versus eficiência. Qual a relação entre esses dois termos? Capacidade tem a ver com a quantidade de partículas que um filtro consegue reter durante o processo de filtração, enquanto a eficiência tem a ver com o tamanho da partícula que o filtro consegue reter. Quanto mais eficiente for o filtro, maior será a sua capacidade de retenção de partículas e, portanto, menor também será a sua durabilidade. O grande desafio da tecnologia Donaldson é equilibrar estes dois conceitos, desenvolvendo um filtro durável e eficiente ao mesmo tempo, para atender às necessidades e desafios do mercado. Qual a função do filtro? A palavra-chave para a definição é proteção. Proteger os equipamentos contra a entrada de contaminantes nocivos ao bom funcionamento. Quando um filtro satura, não significa que ele é ruim, pois a função dele é reter as partículas nocivas microscópicas que vão comprometer o bom funcionamento do equipamento. O que é filtragem? Filtragem é a utilização de um meio filtrante para reter as partículas e garantir com que o fluido passe limpo. Isso é filtragem. Veja a ilustração do meio filtrante. Observe que o mesmo é formado por fibras microscópicas que formam barreiras para os contaminantes. Um termo que vemos bastante em fichas técnicas é a queda de pressão. Nós vemos a pressão de entrada P1. O fluido entra pela entrada do cabeçote, passa pelo filtro, as partículas serão retidas pelo meio filtrante dentro do filtro e o fluido sai limpo pela saída no P2. Então, o que seria essa queda de pressão? O fluido começa a ter dificuldade por causa da restrição causada pelo acúmulo de partículas na mídia filtrante e sai com menos pressão pela saída P2. Isso vai causar, no caso de um filtro de combustível, um arranque difícil, perda de potência no veículo. O mais importante em tudo isso é frisar que a queda de pressão não se trata de um defeito, e sim de um sintoma de saturação normal do filtro. Quando este controle é feito através de um indicador de saturação ou através de um manômetro, ele vai indicar essa diferença de pressão e o momento certo para a troca do filtro. ISO 4406. Os códigos da norma ISO 4406 são utilizados para determinar a classificação de limpeza dos fluidos.
que são compostos de 3 números que definem a quantidade e o tamanho das partículas a cada 100 ml do fluido avaliado. Temos a tabela para entendermos o código ISO 14/13/11, por exemplo. O 14, de cor azul, indicará partículas de 4 microns. 13 partículas, cor verde, de 6 micras e o 11, cor laranja, de 14 micras e maiores. Ou seja, em uma amostra de 100 ml, o 14 indica que terá de 7.800 a 15.600 partículas de 4 micras por cada 100 ml. No 13, de 3.900 a 7.800 partículas de 6 micras nessa amostra de 100 ml. O 11 indica 900 a 1.900 partículas de 14 micras. Cada fluido tem a sua recomendação ISO de limpeza e isso indicará a quantidade e tamanho de contaminantes existentes nos fluidos. Razão beta é um termo de eficiência utilizado nos filtros, muito utilizado em fichas técnicas. Filtros hidráulicos e de combustíveis são normalmente classificados através de razão beta. Em uma ficha técnica de um filtro lubrificante, indicará 10 micras e 5 micras. O que é a razão beta do filtro? Eu pego a quantidade que entra e divido pela quantidade que sai. Por exemplo, 500 partículas de 15 micras entrando, passando pelo meio filtrante, e 5 partículas de 15 micras saindo. 500 dividindo por 5 é 100, ou seja, um filtro razão beta 100 para 15 micras. Qual a eficiência? Toda razão beta vai ter um percentual de eficiência e temos vários exemplos de razão beta. Vamos falar do beta 100, por exemplo. Beta 100, 99%. De 100 partículas de um tamanho especificado, só uma vai passar. Uma razão beta 2000, a cada 2.000 partículas que esse filtro retém, só uma passa. E, por exemplo, eu posso ter um filtro de 5 micras com todas essas razões betas, o mesmo filtro de 5 micras. Então vamos dizer, você tem um filtro Donaldson, razão beta 2000, e um filtro da concorrência, razão beta 100. Isso acontece muito. Logicamente, o filtro da concorrência vai ser mais barato. Só que o mesmo filtro para 5 micras beta 100, para cada 100 partículas passa uma. Já o filtro razão beta 2000, para cada 2.000 partículas passa uma. Qual é o mais eficiente? O filtro que tiver a razão beta maior. Então é sempre importante saber qual a razão beta do filtro. Temos vários exemplos de razão beta, do beta 2 até beta 2000. E toda razão beta vai ter um percentual de eficiência. Vamos falar do razão beta 75, 98,7%, por exemplo. O beta 75 vai ter uma eficiência de 98,7%, o que significa que de 75 partículas do tamanho especificado que entrarem pelo filtro, somente uma vai passar. O filtro razão beta 100 significa que de 100 partículas de um tamanho especificado, só uma vai passar. A Donaldson tem a tecnologia Blue. O diferencial deles é que a maioria possui razão beta de 2000. Também é importante entendermos a diferença de um filtro absoluto e filtro nominal. Por exemplo, um filtro de combustível com eficiência de 30 micras, ele pode ser absoluto ou não, de acordo com o tamanho de partículas que eu preciso. Para partículas de 30 micras, ele é considerado absoluto. O mesmo filtro pode ser absoluto para outros tamanhos. O mesmo filtro, que é beta 30, para uma partícula de 30 micra, ele pode ser beta 2000 para uma partícula de 150 micras. Depende do tamanho de partículas que você quer proteger o seu sistema, o filtro pode ser absoluto ou não. Nessa ilustração vocês vão entender melhor. Um garoto jogando beisebol no campo. Para uma bola de beisebol, essa cerca é absoluta ou nominal? Se ele fizer 10 jogadas de beisebol nessa cerca, com certeza essa cerca vai reter as 10 bolas porque não vai passar por conta do tamanho. Então, nesse caso, a cerca é absoluta. Agora, se substituir a bola de beisebol por uma bola de golfe, das 10 jogadas, talvez 3 consigam passar, o restante ficará na cerca. Para essa bola, para esse tamanho de partícula, essa cerca é nominal. E se analisarmos um terceiro cenário, usando uma bolinha de gude, de cada 10 jogadas, talvez as 10 passem e só uma fique. Então, essa cerca também é nominal, com uma razão beta bem menor. Desta forma, possui uma razão beta elevada, uma razão beta média e uma razão beta baixa.
Esse é o conteúdo que a Donaldson tem para compartilhar nesse vídeo rápido sobre conselhos de filtragem. Esperamos que vocês tenham curtido esse treinamento. Para acompanhar nossos vídeos e novidades, inscrevam-se em nosso canal e deem um like. A Donaldson agradece sua atenção e até a próxima sessão.